Bom, eu tô começando a fazer isso aqui, eu não tenho muita noção do porquê, mas é mais do que porque me deu vontade mesmo. Então, tô no meio da rua, fazendo uma gravação de áudio, de algo como se fosse uma opinião estapafúrdia de uma pessoa estupefata. Então, basicamente para poder jogar um pouco para fora como eu vejo o rumo que parte da sociedade está tomando, que eu acho um pouco poético, principalmente observando que hoje na internet a gente tem um pedaço de pessoas extremas, que um lado é o lado da mulher liberal, a mulher que tem que se respeitar, que tem que ficar com todo mundo, que não tem não sei o que não tem o que lá, mulher que não tem que não sei o que, pá, 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 pá. E pô, óbvio que tem partes disso que eu até concordo, assim como o oposto, que pra mim são os famigerados sigmas, né, na internet, que na minha opinião tem até coisas que você olha assim e pensa, cara, realmente isso aqui é uma coisa concordável. O que esse sigma, o que esse red pill tá falando é uma parada concordável, que o homem tem que se respeitar, que o homem tem que procurar o melhor para ele, e de fato eu concordo. Eu só acho que sempre que a gente tem um extremo, tanto de um lado quanto do outro, acaba se formando algo que não é saudável para as pessoas que estão nesse meio e para as pessoas que estão no meio da discussão. Para a pessoa que é mulher e não é parte desse extremo, ou para o homem que não é sigma e que obviamente não está no meio desse extremo. E eu acho que estão tornando as coisas muito confusas, porque sempre que eu percebo os famigerados memes, os TikToks desse meio, são coisas meio bizarras, principalmente os desdobramentos que isso toma. Como, por exemplo, você faz um vídeo no qual os homens estão se esforçando para gostar de mulher, mas você é a mesma mulher que faz a mesma coisa, só que com homens. Mas, e parte da nossa cultura que foi construída por nossos antepassados, ela construiu que o homem ele tem que ficar com a mulher, independente da mulher fazer o tipo dele, da mulher não fazer o tipo dele, porque o homem precisa daquilo, porque o homem ele tem que querer qualquer pessoa, ele tem que querer, ele não pode escolher, ele não pode ter o benefício da escolha, né? Acho que, obviamente, algumas escolhas, na minha humilde opinião, são inclusive idiotas. Como, por exemplo, eu não fico com a mulher que tem parte íntima escura, que tem parte da axila escura. Tá, tudo bem. Eu acho inclusive, defendo que isso seja um direito seu, mas acho meio esquisito. Mas, enfim, defendo que seja um direito seu. Algumas pessoas, algumas mulheres e alguns homens também querem ter o direito de escolha, e quando os outros têm, eles não respeitam. Seja isso nesse sentido, seja isso no sentido político, principalmente no Brasil, no cenário caótico que a gente viveu
vive ou viverá talvez. Mas as pessoas elas só querem dominar. Inclusive, acho que isso é muito culpa do que a nossa cultura criou. Um grande exemplo que eu acredito firmemente que é um bom exemplo para exemplificar isso se você procurar qualquer reportagem que tenha um caso de uma professora com um aluno, você vai ir nos comentários e o que você espera? Que estejam os homens lá dizendo: meu Deus, que lamentável. Pelo contrário, você encontra homens rindo daquela situação. A maioria dos comentários diz: poxa, por que não foi minha professora e tal? Porque o homem ele cresce com essa vontade de ter algo com a professora. Aí eu não sei se é uma influência mental que o homem tem. Não sei se é uma influência psicológica que o homem adquire ou adquiriu por conta de pornografia, por conta de influências. Não sei, sinceramente. Eu só sei que grande parte dos homens tem esse desejo, digamos assim, quando está no ensino fundamental, no ensino médio. E isso acaba que prejudicando inclusive a nossa ideia quando ficamos mais velhos. Por exemplo, aí vamos para o lado oposto. Se sair qualquer matéria, qualquer reportagem de um professor que ficou com uma aluna, você vai ver os mesmos caras querendo matar o professor, querendo justiça. E de fato, eles estão certos. Mas eu acho que a sociedade, ela deturpa, e muito por culpa da própria sociedade, o que é certo e o que é errado algumas vezes. Como, por exemplo, uma mulher de 30 anos fica com um menino de 15. Parte da sociedade, a Maria Mucilão, como diz minha mãe, a Papa Anjo. E isso é errado, assim como também é errado um homem de 30 ter relações com uma menina de 15. De 14, né, colocando na lei. Então eu acho que isso deveria ser visto pela sociedade de uma maneira menos... Como é que se diz? Menos assim. Porque eu acho que isso só tem a prejudicar a sociedade. Porque, obviamente, quando temos casos extremos, a gente sempre vai ter problema, independente do que seja o extremo. Porque qualquer que seja o extremo que ele tenha poder, qualquer extremo, o extremo que defende os sigmas, o extremo que defende o direito das mulheres, o extremo que defende os evangélicos, o extremo que defende o pipipi, o popopó. Se você der poder a essa pessoa, um poder muito grande e suficientemente unitário, que só ele tem o poder, você criaria um Holocausto 2.0. Você criaria novamente uma pessoa que quer que a sociedade só tenha a opinião dela. E isso é um problema, mas não é um problema pequeno. É um problema gigantesco. Então eu acho que deveríamos pensar melhor, principalmente quando se trata desse tipo de pensamento, desse tipo de pensamento extremo. Quando a gente entra em pensamentos extremos, em movimentos extremos, a gente toma rumos que faz com que possa gerar coisas muito piores, como por exemplo um Holocausto 2.0, porque qualquer pessoa dessa extrema que tenha poder, ela vira o novo Hitler. Acho que é só isso.